Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rian, e no vídeo de hoje veremos os 50 maiores jogadores da história do futebol. 2 anos atrás eu havia postado um vídeo de 10 melhores jogadores da história do futebol. Mas bom, naquele vídeo eu só adentrei a carreira dos jogadores na seleção, e um pouco da carreira deles nos clubes, mas agora que eu tenho muito mais conhecimento de futebol, e sei que maior e melhor tem suas diferenças, então vamos para a lista de 50 maiores jogadores da história do futebol. Em um dos cantos da tela do vídeo, estará as estatísticas de partidas, gols, assistências e títulos conquistados de cada um desses 50 jogadores, e no final eu irei dar as menções honrosas aos jogadores que poderiam estar nesta lista, mas não estão, mas também são um dos maiores jogadores da história do futebol. Então vamos lá para a lista. Em 50º lugar está o Di Maria. Em 49º lugar está o brasileiro Didi. Em 48º lugar está o Mbappé. Provavelmente, se a carreira do Mbappé no Real Madrid for grande coisa ao ponto dele até vencer a Liga dos Campeões, provavelmente ele vai subir muito na lista. Em 47º lugar está outro francês que é o Raymond Kopa. Em 46º lugar está o Marcelo. Em 45º lugar está outro lateral brasileiro que é o Daniel Alves. Em 44º lugar está o Roberto Baggio. No caso dele é até questionável ele estar nessa posição, já que muitos consideram ele top 30 ou top 40 maiores jogadores da história do futebol. E assim, eu realmente concordo que ele é um dos maiores jogadores da história do futebol. Jogou muita bola na Série A e levou a Itália até a final da Copa do Mundo de 94. Embora ele tenha errado o pênalti, mas a carreira dele em termos de conquistar títulos não é grande coisa comparado aos outros jogadores que estão na frente dele, na minha opinião, por isso que ele fica em 44º. Agora prosseguindo para a lista. Em 43º lugar está o Kaká. Em 42º lugar está o holandês Ruud Gullit. Em 41º lugar está o Benzema. Em 40º lugar está o Luka Modric. Em comparação ao Benzema é indeciso, pois ambos foram um dos maiores ídolos do Real Madrid e coadjuvantes do Cristiano Ronaldo. Mas eu coloco o Luka Modric um pouquinho acima do Benzema na minha opinião, porque ele disputou mais partidas que o Benzema. Em 39º lugar está o Lewandowski. Em 38º lugar está o Ibrahimovic. E infelizmente em 37º lugar está o Luis Suárez. Eu falo infelizmente porque eu realmente gosto muito do Ibrahimovic, e queria que ele fosse estar na frente do Suárez na lista de maiores jogadores da história do futebol. Mas o Suárez é sim maior que o Ibrahimovic, porque ele tem mais números de estatísticas que o Ibrahimovic. Só que no caso desses dois centroavantes, na minha opinião o Ibrahimovic é melhor que o Suárez, mas em maior o Suárez é maior que o Ibrahimovic. Em 36º lugar está o George Best, que assim como o Roberto Baggio, é bem questionável a posição que ele tá na lista de maiores jogadores da história do futebol na minha opinião, mas comparado aos outros jogadores que estão na frente dele dá pra perceber que realmente esses jogadores são maiores que ele. Mas ainda assim o George Best é um baita de um jogador, e realmente merece entrar na lista dos maiores jogadores da história do futebol. Em 35º lugar está o Paolo Rossi. Em 34º lugar está o Paco Gento. Em 33º lugar está o Rivaldo. Em 32º lugar está o goleiro alemão Manuel Neuer. Em 31º lugar está outro alemão que é o Lothar Matthaus. Em 30º lugar está o Sérgio Ramos. Em 29º lugar está o goleiro Buffon. Em 28º lugar está o Thierry Henry. Em 27º lugar está o Roberto Carlos. Em 26º lugar está o Cafu. Em 25º lugar está o Xavi. Em 24º lugar está o Neymar. A posição do Neymar na lista até que é questionável, mas na opinião de mim e de alguns, todos os jogadores da geração do Messi e do Cristiano Ronaldo, o Neymar é maior do que todos eles, menos os próprios Messi e Cristiano Ronaldo e Iniesta. Ou seja, o Neymar na minha opinião e na opinião de alguns é maior do que Di Maria, Marcelo, Daniel Alves, Luka Modric, Benzema, Ibrahimovic, Suárez, Neuer, Lewandowski e Sérgio Ramos. E ele tem suas semelhanças com George Best, mas olhando bem o Neymar realmente é maior que o George Best. E bom, mesmo que eu tenha colocado o Neymar na frente deles, eu ainda considero que o Henry, Roberto Carlos, Cafu e Xavi estão no mesmo patamar que o Neymar. Mas creio que se o Neymar vencer a Copa do Mundo de 2026, sendo o principal protagonista
protagonista, aí não teria nem comparação. O Neymar seria maior do que ele sim. Agora prosseguindo para a lista. Em 23º lugar, está o goleiro Levi Yashin, maior goleiro da história do futebol. Em 22º lugar está o Paolo Maldini. Também é questionável a posição dele na lista até, porque muitos colocam ele no top 20 maiores da história, mas eu cheguei à conclusão que os 21 jogadores que estão na frente dele são sim maiores do que ele. Em 21º lugar está o Bobby Shaw. Em 20º lugar está o Marco Van Basten. Em 19º lugar está o Michel Platini. Em 18º lugar está o Giuseppe Meazza. Em 17º lugar está o Iniesta. Em 16º lugar está o Eusébio. Em 15º lugar está o Zico. Em 14º lugar está o Ronaldinho Gaúcho. Em 13º lugar está o Romário. Em 12º lugar está o Gerd Miller. Em 11º lugar está o Ferenc Puskás. Em 10º lugar está o Garrincha. Em 9º lugar está o Di Stefano. Em 8º lugar está o Zidane. Em 7º lugar está o Beckenbauer. Em 6º lugar está o Maradona. Em 5º lugar está o Ronaldo Fenômeno. Aqui é bem questionável ele estar na frente do Maradona, mas quando você compara a carreira do Ronaldo Fenômeno com a do Maradona, você percebe que o Ronaldo Fenômeno realmente foi maior. Em 4º lugar está o Johan Cruyff, que assim como o Ronaldo Fenômeno, é questionável ele estar na frente do Maradona, mas quando você compara a carreira dos dois, você percebe que realmente o Johan Cruyff foi maior que o Maradona. Em 3º lugar está o Cristiano Ronaldo. Em 2º lugar está o Messi. No caso dele e do Cristiano Ronaldo, na minha opinião o Cristiano Ronaldo é sim melhor que o Messi, mas em maior é o Messi. Mas nenhum dos dois é maior ou melhor que o rei do futebol, que é o primeiro lugar da lista, que é o Edson Arantes do Nascimento, mas conhecido como Pelé. E não é para menos o fato dele ser o maior jogador da história do futebol. Eu sei que alguns comparam o Messi com o Pelé, mas tem belos argumentos pelo qual o Pelé é maior que o Messi. E agora as menções honrosas vão para os seguintes jogadores: Rogério Ceni, Iker Casillas, Toni Kroos, Pirlo, Casemiro, Samuel Eto'o, Wayne Rooney, Rivelino, Charles Puyol e Luís Figo. E esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. É isso e tchau.